Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de programinhas. Desta vez vamos comparar dois objetos com aquele sinalzinho de igual igual e também com o equals para a gente ver se os objetos são iguais ou não, e é bem diferente do que você está pensando. Clica no gostei, se inscreve no canal se gostou do vídeo. Se não gostou também, pode clicar no gostei, não tem problema nenhum. E comecemos então. Vamos criar aqui uma classe, já de exemplo que a gente usa, pão com salame. Nós vamos comparar dois objetos dessa classe para a gente ver se eles são iguais. Eu digo comparar no sentido objeto 1 ponto equals objeto 2. Se vai dar verdadeiro ou se dá falso. Se todos os campos desses objetos forem iguais, o que acontece? Vai ser true ou vai ser false? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Então vamos começar aqui com a nossa classe bem simples. Ela vai ter dois campinhos só para a gente testar. É a nacionalidade do pão. Nacionalidade do pão. E as calorias do pão com salame, ok? Vamos gerar aqui o construtor com todos os campos e vamos gerar aqui também os gets de todos os campos. Quem utiliza o Visual Studio Code, essa ferramenta maravilhosa, e não utiliza o Lombok, já está salvo, pois terá essas funções também. Seguindo, agora vamos comparar esses dois objetos aqui. Vamos criar duas instâncias dele. Vai ser pão com salame 1, recebe new pão com salame. Aqui a gente dá, esse daqui vai ser da França, então ele vai ser o paned et salamé, e ele vai ter 300 calorias, ok? Próximo pão com salame. Pão com salame 2 vai ser, esse daqui já vai ter origem brasileira, então vai ser pão com salame, e ele vai ter 400 calorias. No final a gente sempre bota lá um queijo frito, presunto, sei lá o que lá dentro. Beleza, temos dois pães aqui. Se a gente comparar esses dois pães, como os senhores já podem perceber, obviamente a gente vai ter um resultado false. Então eu vou colocar aqui pão com salame 1 ponto equals pão com salame 2. O que vocês acham que vai imprimir na tela aqui quando eu rodar? Nada, porque eu não botei o print out aqui. System.out.println. Agora sim. Eita. Agora sim. True ou false? False, obviamente, certo? Mas e agora se eu pegar o pão com salame e botar os dados dele exatos aqui no primeiro pão? Vai dar true ou vai dar false? Ó, vejam que os pães são exatamente iguais, ó. Mesma string, mesma quantidade de calorias. True ou false? False. Por quê? Se a gente imprimir os objetos aqui, a gente vai ver que ele vai estar pegando a posição de memória deles e não os dados do pão. Ó, o primeiro pão com salame está aqui e o segundo pão com salame está aqui, ó. Eles são objetos diferentes. Como é que a gente faz essa comparação para ver se são iguais ou não do jeito que a gente quer? O que a gente poderia comparar aqui para ver se o pão é igual? Se a nacionalidade dele e as calorias for igual a do pão de baixo, então ele seria o mesmo pão, certo? E é assim que a gente vai fazer o nosso método equals,
Se você não tem o VS Code, você vai ter que digitar isso daqui. Se você tem, você vai ali e seleciona Generate Hash Code in Equals. O hash code a gente não vai utilizar, então eu vou até apagar ele aqui. Mas o equals, ele vai gerar um método gigante desse aqui. A gente vai rodar para mostrar que agora ele vai comparar. Ó, vou tirar isso daqui. Vou comparar os dois objetos. Ele vai falar que é true, porque agora a gente está fazendo uma comparação verdadeira entre os dois objetos. Você pode dar uma estudada aí no método equals que ele gerou, mas a gente vai fazer o nosso próprio aqui, que vai ser uma simplificação desse método ali, retirando algumas validações, ok? Primeira coisa que a gente vai testar, na verdade eu vou renomear esse objeto aqui para objeto a ser testado, para ficar mais fácil da gente saber, ok? E ele tem que ser do tipo object mesmo, a gente vai fazer uma conversão dele. O que a gente tem que testar? Primeiro, se a nacionalidade for igual. E outra coisa que a gente testar também, se as calorias forem iguais. Se bater esses dois, se atender esses dois requisitos, nossos pães são iguais, ok? Então vamos comparar os dois atributos. Mas a gente não pode comparar aqui object com pão com salame. A gente tem que comparar pão com salame, certo? Então nós vamos fazer um cast aqui desse objeto a ser testado para pão com salame. Pão com salame a ser testado vai receber. Quem não tá ligado aí no cast, já deve ter algum vídeo aí sobre isso. Se não tiver, eu faço depois. O que é o cast? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vou fechar isso aqui que não estamos usando, que aí dá pra ver tudo, ó. Esse cara aqui tá recebendo como parâmetro, ele é do tipo objeto do Java, classe mãe. A gente vai fazer um cast, que é botar entre parênteses aqui o tipo que a gente quer converter ele antes do nome dele e atribuir para o nosso pão com salame que a gente quer. Então nós temos aí o pão com salame a ser testado com o objeto a ser testado. Eu vou até tirar isso daqui. Está certo mesmo. Ele está reclamando aqui é do return, ok? Vou deixar um null aqui só para ele parar de chorar. Então agora nós vamos à comparação. Lembra a comparação de nacionalidade e a comparação de calorias. Então vamos testar aqui, ó. Pão com salame a ser testado. As calorias dele são iguais às calorias deste pão aqui dessa classe? Se sim, ainda temos que testar outra coisa. O pão com salame a ser testado, ponto nacionalidade, é igual, para comparar a string a gente usa o equals, ok? É igual à nacionalidade desse pão aqui dessa classe? Se sim, a gente retorna true. Se não, a gente retorna false. Se ele atender os dois requisitos que a gente conversou lá atrás, sobre todos os atributos dele serem iguais, beleza, a gente retorna true, fala que ele é igual. Se não, a gente retorna false. Veremos aqui que a gente vai rodar o programa de novo e ele vai falar que é igual novamente. Olha lá, ó. Agora sim, o pão com salame 2 é igual ao pão com salame 1. E se eu colocar um espacinho a mais aqui, aí já não é mais igual, ok? Então é isso. Comparação de objetos com equals através do método equals. Esse override aqui é porque ele já existe aqui nas classes, ok? Então a gente tem que sobrescrever. Ele vem da classe object, provavelmente. A gente sobrescreve ele e o Java já entende que a comparação a partir de agora é feita por aqui. Então, clica no gostei, se inscreve nesse canal aqui, pelo amor de Jesus Cristo. E até o próximo vídeo. Tchau.